A paz do Senhor Jesus, aqui é a diaconisa Kátia, do Ministério ID em Bruxelas, na Bélgica. E o nosso devocional de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo do 22 ao 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus nos ensina a importância de uma vida constante de oração pelo exemplo. Em vários momentos lemos relatos de que Jesus se retirou para orar. No versículo 23 que lemos, diz que ele despediu a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Jesus passava os dias cercados por seguidores, discípulos e multidões, querendo ouvi-lo e buscando um milagre. Mesmo assim, ele mantinha sua rotina de oração. Que exemplo para nós, como disse Paulo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, que está em Filipenses 2:3. E quando estava em público, bastava poucas palavras para realizar milagres, sinais e maravilhas. Na história de hoje, Jesus nos mostra que é possível andar sobre as águas. Quando ele vai chegando perto do barco, os discípulos se assustam, achando que era um fantasma. E Pedro, quando viu que era Jesus, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro foi ousado em seu pedido e também humilde ao pedir que Jesus o mandasse andar sobre as águas. Ele sabia que para realizar tal prodígio, somente Jesus o poderia fazer. Aplicando para a nossa realidade, nos perguntamos: o que, a meu ver, parece impossível de conseguir? Quais são as águas que o impedem de chegar ao seu objetivo? Em Lucas 17, 5 e 6, os apóstolos pediram a Jesus para lhe aumentar a fé. Ao que Jesus lhes disse: Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão ser capazes de mover uma montanha. Se não temos fé o suficiente para andar sobre as águas, para superar os desafios, peçamos a Deus que nos dá. Ele é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. E vamos continuar com os olhos fixos em Jesus, porque também aprendemos com Pedro que quando ele olhou ao seu redor e reparou na força do vento, teve medo e começou a afundar. Mas mesmo assim, ele gritou por Jesus. Nem era necessário gritar, pois Jesus estava ao seu lado, tanto que Jesus estendeu a mão e lhe ajudou. Mas o medo nos causa desespero e fazemos coisas exageradas. Em mais uma lição, vemos que mesmo
que olhemos para o tamanho dos problemas e desafios e comecemos a afundar no meio deles, sempre podemos clamar por Jesus. Ele sempre nos ouve. Oremos. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia e que no dia de hoje o Senhor esteja em nós, em todos os momentos do nosso dia, no trabalho, na escola, na rua, em casa, nos dando sempre a direção para tomar decisões de acordo com a sua vontade, pois só o Senhor conhece o nosso porvir. Aumenta a nossa fé. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, curta, comente, coloque o seu amém nos comentários, compartilha e se inscreva no canal. Vamos fazer a palavra do Senhor alcançar o maior número de pessoas. E eu desejo a todos vocês um dia abençoado na paz do Senhor Jesus.